Oi, gente. Hello. Rodrigo. Gabi. Hugo. Ju. Bem-vindos ao canal Reatores. E nós vamos aqui agora escolher os nossos 5 episódios favoritos da primeira temporada. Sei que é uma tarefa difícil, gente. Eu sei que Porra, foi foda. complicado. Ainda mais, assim, eu já vi um monte de vezes, mas vocês estão vendo pela primeira vez. E aí eu sei que é difícil lembrar dos detalhes. Eu fiz um resuminho pra eles, bem resumido assim, só pra eles lembrarem dos principais fatos. Eu esqueci de falar no outro vídeo, então, Patreon fora do Brasil, apoia-se no Brasil pra ganhar episódios antecipados. A gente já deve estar aí no 4º, 5º episódio da segunda temporada. Então vamos lá, para o nosso ranking. Vamos começar com você, Gabi, agora? No quinto eu já tenho uma divisão que eu não consegui escolher. O quinto é o mais difícil, porque você fica com pena de ter tirado um Exatamente. episódio. Eu não consegui, então ficaram 2. Não, mas você vai ter que escolher agora. Não vou. Não. Não tem como. Você pode falar Eu passei o dia inteiro olhando pra esse papel, tentando escolher, eu não consegui. Não vai ser agora que eu vou conseguir. Você pode falar os dois, e aí quando você terminar de falar, é esse. Tá. Sem pressão. Quais são os dois? O 21, né, do Said, que a gente vê a história dos terroristas. The e Greater Good. Que é que ele tem o bagulho com o Loki também, né? Uhum. E o 23, que é a parte 1 lá do final, Êxodos. E a parte 1, que eu gostei muito também pelas tretas todas que acontecem, né? Eu tinha até comentado que eu tinha gostado mais desse até do que os 2 últimos, né? Que eu achei mais, meu Deus, impactante. Uhum. Eu gosto muito desses 2 episódios também. Esse do The Greater Good, o 21, rola, né, gerou toda aquela discussão que é sempre massa e tal, e a gente se envolve com isso aí e prova de que é um episódio massa mesmo. A relação do Loki com o Said ali, os dois, aquele, como você falou, mind games, jogo mental deles ali. Gente, é muito difícil. Tranquilo. É muito sofrido. Tranquilo. E aí o do Êxodos, que você falou... Foi a parte 1. Tem a cena, uma das cenas que eu mais gosto em Lost inteiro, que é o Sawyer contando pro Jack que viu... Exato, o pai dele. foi exatamente o que eu coloquei Encontrou o pai aqui, dele. assim, que foi uma cena que me arrepiou, assim, cabuloso, fiquei super emocionada. E de fato, eu acho que é uma das cenas mais bonitas. E eu acho muito legal, inclusive, ter sido exatamente com o Sawyer, que, véi, foi um babaca, né? O seriado inteiro, e eles dois ali se batendo o seriado inteiro. E ser logo entre eles dois, né? Assim, eu acho que teve uma simbologia até maior por causa disso, sabe? Sim. Eu gosto muito dessa cena também. E aí? Eu não consigo! É fisicamente impossível. Minha boca não consegue falar as palavras. Então eu vou com 23. Especificamente por conta dessa cena. Eu concordo inteiramente com você. Viu? Falo isso com o coração partido. Eu também. Mas eu concordo com você. Essa cena é foda. Essa cena é muito inesperado, né? Tipo, a gente não tá esperando ali uma emoção muito grande ali, de emoção, de dramática mesmo ali. Uma conversa entre 2 caras que nem se gostam, né? E principalmente depois, porque o Sawyer já tinha ligado as peças, né? E aí ele falou, não vou Isso. falar. Cara, isso foi uma jogada muito boa. Muito. Dele não falar naquela primeira vez. Eu achei que ele fosse falar, foda-se, é isso aí. O Jack nunca vai saber. Sim. Foi Muito da hora. legal. O Gão, seu 5º episódio favorito? Vamos lá. Não me julgue. Episódio 10. Raised by Another. Da Claire, grávida, que ela foi falar com o vidente. E o vidente mandou ela pra Califórnia. Sim. Só que ele já sabia o que ia acontecer aparentemente. Eu prefiro acreditar isso, entendeu? Porque não deu muito bem uma resposta ali, se ele sabia ou não, mas tudo demonstrava que sim. Que esse moleque não podia ser criado por ninguém e mandou pra ele de propósito. Isso, tipo... Tá ligado? Isso é um divisor de águas. E porra, ela basicamente ela tá porque- passando por isso por causa do vidente. Então, tipo assim, o fato dela, entre aspas, estar lá é por causa de um terceiro que não tem nada a ver com a vida dela, tá ligado? Que ele dá uma manipulada nela ali e vapo. E aí o caos tá rolando com ela e com o filho dela agora, entendeu? Você acha que aquilo que o Loki falou, todo mundo tá ali por um motivo? O motivo da Claire Sim, total. é esse do vidente? Não sei, velho. Porque são tantas opções. Por exemplo, a Claire não teve uma... Não lembro se falou, mas acho que ela aparentemente não tem uma relação muito bem com a família dela, tá ligado? Não, é. E aí, basicamente, ela vai criar um moleque pra, tipo, meio que lidar com esses traumas dela. Porque se esse for o motivo dela estar na ilha, no caso, né? Sei lá,
Tranquilo. Complicado. Tranquilo. Fiz uma pergunta muito difícil pra você. Foi complexo. Mas ótimo, esse episódio é massa mesmo. Esse episódio foi maneiro, é o meu 5º lugar. Ju? Meu 5º lugar é o episódio 13. Hearts and Olha Minds. só! Teve gente que reclamou comigo de eu ter feito a cabeça de vocês, né, desse episódio não ser bom, mas eu só falei isso. Isso mesmo? É o do Boone e da Shannon, a história deles. Ah, tá. E que tem a pastinha do Loki na cabeça do Boone, que faz ele alucinar com o monstro pegando a Shannon. Nossa, eu pensei em botar esse Mano, também. então, eu botei ele porque eu achei muito foda, tipo, pelo fato de ser um episódio onde, tipo assim, a gente mesmo ficou duvidando, né, de tipo, a gente, caralho, não é, depois a gente, caralho, é, e a gente acreditou muito que era, pra no final, tipo, era só uma lombra. E foi o episódio em que, tipo, eu achei que foi a quebra, tipo, a puta evolução ali do Boone, sabe? De, tipo, caralho, agora ele virou alguém, saca? De, tipo, eu achei isso muito foda, então, pra mim, Massa. esse episódio tá em 5º. Nice. Brabo. E foi muito difícil, velho, também. Porque, olha, eu botei, tipo, os meus preferidos e deu, tipo, 10, 9 episódios. Aí eu tive que ir cortando, chorando, É assim, meu mesmo, Deus. mesmo. Eu também fiquei que nem você, no meu 5º episódio, tentando ali escolher. E o meu ranking dessa leva de reatores aqui é diferente do primeiro. Eu resolvi não colocar episódio piloto nem finale. Mas assim, isso não quer dizer que não possa ter, ok? Pode ter, e até porque em outras temporadas com certeza eu vou colocar. Mas nessa temporada eu quis escolher 5 episódios muito significativos pra mim, sem ser o começo e sem ser o final. O meu é o Raised by Another também. Porque é onde você vê que, cara, não é só gente perdida na ilha. À toa. É um sabe? purgatório, velho, o negócio Não, ali, saca? sei lá, é alguma coisa. Porque, cara, não é possível isso aí. Todo mundo pra aprender alguma coisa diferente, bizarro. E é legal que é sobre uma personagem que não é protagonista. E mesmo assim é um episódio foda pra caralho. Sacou? Acho muito legal. Seu 4º lugar. Meu 4º lugar é o 11, All the best cowboys have daddy issues. que é o do Charlie, né, no final. É o do Charlie, que É. o Charlie quase Que o vai Charlie embora. meio que morre, mas não morre, né? Uhum. Esse eu acho que foi um dos episódios que eu terminei mais, tipo, caralho, porque na hora que o Charlie morre a gente fica, tipo, como assim, velho? Não. Eu já imaginava, tanto que quando a gente assistiu eu falei, velho, agora ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Pé, o Charlie volta. Muito pelo Jack, obviamente, que, né, não desiste nunca, bem brasileiro. E acho que por isso, o episódio todo é muito legal, mas essa coisa do Charlie morrer, do Jack não desistir, dele acabar voltando, eu achei muito, muito impactante. Eu acho que foi um dos primeiros episódios muito impactantes, assim, pra mim, pelo menos, sabe? Não que todos têm muitas coisas, né? Mas é porque foi a morte do primeiro personagem ali, né? Então, esse é meu 4º lugar. Top demais. Gosto muito dele também. 4º lugar, eu botei episódio 16, eu não lembro o nome dele. É Outlaws. Isso, é do Sawyer contra o Javali. Exatamente. Vamos falar sobre o Sawyer, rapaziada. A parada é o seguinte. Esse episódio foi massa, porque deu pra mostrar um pouco da história dele. Que ele matando o cara errado lá, tudo bonitinho. Falando com o pai do Jack. E meio que ali ele criou um trauma gigante, sofreu bastante, vive com aquele fardo em cima dele até hoje, tá ligado? Porra, matei um cara errado, tentando consertar minha vida, minha vingança tá aí ainda, o sentimento. E na ilha, ele meio que, tipo, a ilha, se a ilha tivesse fazendo alguma coisa, botou ele pra se ferrar com o Javali, entendeu? Era ele lidando com o negócio do Javali ali, a vontade dele de se vingar do negócio, e nisso ele percebeu, pô, isso não vai ser tão certo assim fazer esse negócio, tá ligado? Ali deu pra ver uma evolução nele. Ali, tipo assim, ele subiu pontinhos comigo, tá ligado? Esse episódio eu achei muito massa, tipo, o valor que passa, assim, tá ligado? Eu achei da hora. É um episódio que mostra, faz muito isso, né, da relação do que tá acontecendo na ilha com o que aconteceu no passado. Sim, é bem do forte, personagem. porque, tipo assim, dá pra ver nitidamente na personalidade do personagem esse sentimento, tá ligado? Eu lembro que a Ju falou especificamente disso. Pois é. O que o cara falou pro Sawyer, cara, se tu apontar a arma no olho do cara
e ver que não é teu rolê, esquece, É. sacou? E foi o que aconteceu com o Javali, né? Uhum. Lembra? Tá aprendendo, tá ali na ilha aprendendo, velho. O cara que fez todo esse rolê pra ele, que enganou o Sawyer, o Hibbs lá, pra matar o cara errado, aquele cara falou, quando ele invade o quarto lá e o Sawyer tá com a mina lá, saca? Ele falou, véi, você não é do tipo que mata. Ele falou isso no começo do episódio, e aí foi mesmo, né? É isso, É. muito legal. Ju, seu quarto. Bom, o meu quarto episódio, eu botei o 8º, Confidence Man. Confidence Man, que é o que o Said tortura o Sawyer. Esse E que tem o rolê da carta do Sawyer. Inclusive, eu acho que é nesse que conta a história do Sawyer, né? Isso. A primeira, né? Primeira vez. É, desde o início e tal. Véi, eu achei esse episódio muito foda, assim. Tipo, por contar a história do Sawyer, né? Que até então Uhum. a gente tava meio ali com ele e tal. E no final ainda mostra que, caralho, a carta, véi, foi ele que escreveu e não, tipo, Sim, alguém plot. atrás dele, né? E a cena do Said, véi, com ele ali, eu também achei muito foda. Dele torturando, dando... Não que Peguei esse seja negocinho a aqui e favor, né? arrancar tua unha 2 segundos, vamos lá, velho. E, tipo, véi, ele leva até o final, né? O Sawyer tava, tipo, beleza, Véi, tipo, mano... Ele leva até o final e fazendo piada, né? Tipo assim, É. agora que minha sinusite tá curando, vamos lá. Ai, achei muito bom. Eu vou aproveitar o gancho e falar que esse também é meu quarto episódio favorito, Nossa. Confidence show. Man. É o começo ali da história do Sawyer, que a gente vê... que a gente meio que começa a entender o porquê que ele é daquele jeito, que ele É. né? E faz muito sentido, assim. Só que esse plot twist aí realmente é crucial pra gente entender, porque Foi. na real é um trauma dele, né? De ter... E, tipo, durante o episódio a gente tá pensando como se fosse pra ele a carta, exatamente. né? O episódio E a inteiro. gente vai pensando o episódio só naquilo, né? E a gente cai no truque, porque É. ele tá aplicando o golpe na mina lá, né? Pra pegar o dinheiro dela e do marido. E ele só desiste quando ele vê um molequinho lá. E a gente até pensa, caraca, é esse moleque aí que escreveu a carta pra ele. Mas na real, não, Foi. ele tá se vendo no moleque porque ele vê que... A gente até achou que era o filho dele, lembra? Tô nervoso com isso aí, velho. Muito legal, muito legal. Ok, agora seu terceiro. O meu terceiro é o 18. Numbers. Que é o do Hurley, né? Uhum. Acho que é meio autoexplicativo do porquê esse episódio, né? Tipo, a gente finalmente viu um pouco mais do Hurley, que a gente tava ansioso pra ver. E aí começa a desenrolar as histórias dos números que, velho, obviamente são extremamente importantes pra série. E aí depois a gente começa a entender de onde vêm os números. E o número lá do bunker, e o número não sei o quê, e a história, e... Ou até agora, né, com a Danielle falando e tudo mais. Então, assim, acho que foi além de ser o episódio do Hurley que a gente queria muito, começou a abrir muito mais um mistério ali. Acho que é mais ou menos isso. Bom demais, realmente, concordo inteiramente. Esse episódio aí é É tipo um divisor de águas também. No... divisor de águas também. No seriado. Eu diria que é um amplificador do que a gente entendeu do episódio 10. Isso. Que é uma coisa maior. E aí, esse negócio dos números, vai... Não, é tipo mind blown, né? Exatamente. Seu terceiro. 19. Deus Ex Machina. Esse episódio aí do Loki foi pancada, cara. Nossa senhora. A gente ficou com pena dele nesse episódio, por causa do pai. E logo em seguida a gente ficou com raiva dele por ter feito o Boone subir no avião. Né? Esse episódio foi tipo... Nossa, não sei nem por onde começar a falar sobre, entendeu? Você falou bem, é um episódio que resume bem o John Locke, né? Assim, a emoção pra lá e pra cá. Tipo, pô, o nego foi muito otário com ele, cara. A galera foi muito paia com ele. Na real, que aí que a gente começa o debate. Será que ele realmente tem culpa no rolê do Boone e tal? Aí né? que tá, velho. Tipo assim, debate fisicamente falando... Não, a gente não vai debater isso agora, não. Mas senão já vai ficar aqui até amanhã. Então, tipo assim, eu achei muito massa isso, cara, esse episódio. Porque ali também, no final dele, gerou um estopim pra
ocasionar tudo que ocasionou agora, sacou? Porra, teve outros episódios que no episódio seguinte, se eu não me engano, o Jack cuidando do Boone, o Boone morreu, aí no final ele falou, velho, vou caçar esse careca, vamos que vamos. E aí começou a degringolar a parada toda, entendeu? Sem contar a última cena absurda, que é a luz acendendo dentro. Ele me dá um sinal, ele foge, deixa o Boone lascado, me dá um sinal, aí pá, acende uma luz na escotilha. Ju, seu terceiro. O meu terceiro ficou o episódio 20. Do No Harm. Isso. Que o Boone tá... Que é a morte do Boone. Isso foi difícil de não colocar na lista. Esse amo. Porra, não botei E o nascimento do... Como é que é o nome dele? cabeça de nabo. Já deu o nome, né? Que é o Aaron. Aaron. Cara, eu botei esse no terceiro porque, tipo assim, foi um episódio muito intenso. Sim. E foi um que chegou muito perto de me arrancar uma lagrimazinha, sabe? Fria. O povo aqui é muito sem coração. Eu acho que eu chorei uns 5 episódios já. E o povo aqui, nossa, Galera, chegou perto de talvez eu considerar pensar um dia em chorar assistindo Lost. Umedecer minhas pálpebras. Foi. Chorar é a melhor coisa que pode acontecer nesse canal. A galera se amarra quando alguém chora. Eu sou muito difícil de chorar, então, tipo, cara... E foi... E, cara, o que chegou mais perto foi ele na cena da Shannon, velho. Olha só. Chorando. Pô, ali foi o que... ali deu uma pegou ali, eu baqueada, fiquei com dó da Xena, coitada. Velho, tá vendo? Foi foda. Aí, por Mas isso que eu passou, graças a Deus, passou. Continuou odiando ela. Agora que ela tá massa? Agora que ela tá dentro de um cu e gritaria? Agora que ela deu um tiro no Agora Loki. que ela tentou matar o Loki? Não, que calma, ela tá calma. bem eu dark, ainda continuo Calma. não gostando dela também. Ela tá quase o Fiuk, né? gótica velho? suave. Não sei, eu acho que eu vou gostar dela. Eu tô sentindo. A Gabi levantou um ponto, ela tá ficando bem trevosa. Só que ela não tem nada de preto pra usar, né? É porque, assim, o fato é... O Boone fazia tudo, né? E agora ela perdeu ele de vez. Então, tipo, velho, ela vai ser obrigada a tomar um jeito, tá A ligado? morte do Boone aí foi muito também divisor de águas pra Shannon, Pra né? ela, Pra personagem. E esse episódio realmente, cara, mexe com todas as emoções aí. Mexe. Nossa, nem fala. E, tipo, o que me deixou muito chocada também foi aquele contraste, tipo, velho, a gente tá muito mal e tem o nascimento do Aaron. E, tipo assim, claro que a gente tá, tipo, caralho, finalmente nasceu essa criança. Mas, tipo, a gente não consegue. Eu acho que nós três aqui, pelo menos, cara, a gente ficou com uma cara assim, caralho, que merda. Tipo, beleza, o neném nasceu massa, mas todo mundo meio, nossa. Tipo, o simbolismo eu acho que é incrível, mas eu acho que a gente não conseguiu curtir tanto o nascimento do bebê, porque a gente tava muito mal pela morte do Boone, né? Exatamente. Não, normal, é o normal mesmo. Aquele negócio, né? Tem que dar um negócio pra ilha pra ter outro. Então, esse é um lance que você ficou na cabeça, né? Você falou e... Falei, cara. Acho massa que você relacione com isso, porque, pô, tem tudo a ver. E o nome da música que toca, que é Life and Death, saca? Tem tudo a ver também. E essa cena especificamente eu acho muito massa, um recurso que eles usam que é... Né, a galera tá ali babando no Aaron, até o Sawyer tá sorrindo ali e tal, o Hurley e tal. E de longe mostra o Jack indo falar pra Shannon que sem mostrar o que ele tá falando. Só assim, a música tocando Só e a cara da Shannon, cara, isso eu acho muito massa. Porque isso tá na mão dos atores, assim, da trilha sonora. Eu acho muito, muito massa. Meu terceiro... A gente tem um terceiro, né, caramba? É o 11 também, o All the Best Cowboys Have Their Issues. Eu gosto muito do flashback desse episódio. Do Jack dedurando o pai dele. Nossa, esse episódio sim, é foda, essa também né? pra mim é uma das cenas ali. Cara, o ator é muito foda, o Matthew Fox é muito foda, porque ele tá ali, né, já contrariado de tá tendo que ser conivente ali com o pai e tal. Aí quando o cara fala que a mulher tava grávida... Perde tudo. Não, velho, não. Peraí. Esse flashback gerou a cena que a gente adora, que é o Sawyer contando pro Jack sobre o pai. Exato. Porque foi a conversa que o Sawyer teve com o pai do Jack lá no Outlaws. Que aí, né, é tudo gerado por esse negócio assim. E é muito emocionante, eu acho, o pai do Jack falando, cara, meu filho acha que eu odeio ele, tá, mas na verdade eu admiro ele pelo que ele fez. Não, é lindo, assim. E essa cena especificamente, já dava pra sentir muito, assim, do jeito de como o Jack é, né? Mas eu acho que foi um definidor, assim, pra mim, pelo menos, tipo, do caráter de fato dele. E, tipo assim, puta, é minha família, eu tenho que fazer tudo pela minha família, mas ainda assim,
tem um limite que eu já não gostaria de ter passado e esse daqui não, sabe? Não dá pra essa passar. aqui, essa aqui não dá. Ali não dá pra passar porque é algo muito intrínseco ao que ele é, né? Exatamente. Ao que a gente vê ele passando na ilha. Exatamente. Né? Esses dilemas, assim. Eu acho que tem até a ver com o lance dele odiar o Loki ali, todo o negócio do Boone. Do Boone, sim. Né? E também, pô, essa cena do Charlie aí, véio, do Charlie quase morrendo, eles fazem direitinho pra enganar a gente. A câmera afasta, acaba a música e o Charlie tá morto lá. E foi eu acho também, acho que a Xê até comentou disso no dia, que foi uma cena que os atores entregaram uma atuação que a gente não tinha visto ainda. Demais. Isso foi muito bom também, foi muito legal de ver, né? A Kate, principalmente, né? Nossa, ele entregou demais, demais, demais. Muito foda. Seu segundo. Vice-campeão. Meu vice-campeão é o 19. Deus Ex Machina. John Locke, né? Como eu disse. Que você escolheu um episódio do Loki e você escolheu um do Sawyer. Então, como eu disse, tipo, eu não gosto desse velho safado, mas ainda assim não deixa de ser um personagem incrível, extremamente bem construído. Importantíssimo. Importantíssimo, tipo... Assim, são muitos personagens, mas a gente tem os protagonistas da coisa, né? Ele claramente tá lá no topo. E entender isso, a história dele é muito de cortar o coração, né? Então, entender e ver esse flashback de tudo que aconteceu com ele, como que as coisas aconteceram, assim, foi bom pra entender. Continuo não gostando do personagem, mas foi bom pra entender do porquê que ele é do jeito que ele é, porquê que ele tá fazendo tudo que ele tá fazendo. O pai dele roubando o rim. Cara, então, isso, assim, foi... Gente... Sério, foda. você consegue imaginar... Eu não consigo pai imaginar fazendo isso. pouquíssimas coisas piores do que isso na vida, sabe? E assim, ainda mais contando o fato de que ele foi de orfanato em orfanato. Imagina o trauma que é isso. É isso, o E aí cara quando é você todo... finalmente conhece o pai, assim, velho. Não, ele é todo fodido da cabeça, tipo, não tem como não ser, né? Da mãe, o pai pagou a mãe. A mãe ajudou mãe. ali, então, eu achei um episódio muito, muito... Qual que é a palavra? Significativo, representativo. Não, mas é puxado, sabe? Triste, assim, profundo. É pesado, velho. Todos são, né? De alguma forma, mas esse, assim, teve tanta coisa que é tão inacreditável, assim, que não tem como você não sentir pena, né? Tipo, você não ficar triste por ele não se... Meu português hoje tá ótimo. Você não sentir empatia pelo personagem, sabe? Apesar de eu odiar as coisas que ele faça na ilha. Sim, sim. Então eu achei um episódio do caralho. E eu acho que, assim, as pequenas coisas, assim, também, as cenas que demonstram, né, essa coisa de a gente ter comiseração por ele ali, principalmente quando ele tá, eu acho, acabou a operação, ele vai lá na casa do pai, ensanguentado ainda, e aí o porteiro lá diz que não, velho, não vai rolar, tal. Desculpa, né? Aí ele sai, velho, aí ele para o carro e começa a esmurrar o carro, assim, e mostra ele, assim, né? Coisas que a gente já passou na nossa vida, velho. Sim. Com certeza. Em algum momento da vida a gente já parou Deus o carro não e... isso, né? Isso não. Em um nível ou outro, né? Em um Mas nível ou outro, aquele exatamente. desespero, aquela decepção, né? Isso, aquele sentimento de você ser o pior ser humano. E eu do acho que planeta. o pior, cara, é porque assim, ele já foi abandonado, então, tipo, ele não conhecia o pai. Eu não lembro se ele conhecia a mãe, mas, tipo, a mãe abandonou também. A mãe ficou E, tipo seguindo ele lá assim, no negócio. ele sente aquela coisa de, tipo, caralho, eles vieram atrás de mim, saca? Tipo, massa e tal. Isso. E o bicho velho. Exatamente. Isso é péssimo. E, pô, um sentimento muito ruim que eu tenho, cara, é quando o detetive, um personagem totalmente secundário ali, figurante, o detetive que acha as informações da mãe dele, sabe também as do pai, e aí o bicho, o Loki fala. É verdade. O cara fala pro Loki, tem certeza que você quer saber? Isso não vai acabar bem. Aí o Loki, tenho. Cara, quando eu penso que tudo poderia ter sido evitado ali... Mas eu faria igual ele, com certeza. Eu iria, claro. Você chegou até ali pra falar, acho que não, tô de boa, não dá. Sim. Por outro lado, também, se tivesse sido evitado ali, nem tinha Lost. Nem tinha, exatamente. Mas beleza. O meu segundo episódio favorito é o Numbers, o do Hurley. Eu lembro exatamente que eu fiquei muito ansioso também esperando. Pô, já passou
10 flashbacks da Kate, 10 do Jack. Se bem que da Kate acho que tinha sido só... Não, tinha sido 2. E 2 de cada um. E não passou ainda do Hurley, eu quero ver do Hurley. E tem que ser muito bom, algum de vocês, você falou. Tem que ser muito foda esse episódio do Hurley, velho. E entregou, cara. E entregou demais. É muito difícil, né, cara, quando você entra num negócio com muitas expectativas e o negócio entrega. Né? É muito difícil. A realização enorme, né? Esse episódio entregou demais. Entregou até mais do que a gente esperava. E ainda mais, assim, eu gosto de citar cenas específicas, assim, né? O fato dele ter pego os números com o maluco lá que tava no hospício, velho. Véi, é muito inesperado, assim, da onde o bagulho todo surge, sim, né? E o cara no hospício lá, tipo, pegou o número com outro. Ele tava na operação da Marinha, o negócio, velho. Que loucura. E tem a transmissão também da Rousseau. Velho, tudo interligado, assim, a gente fica, eita porra. Ela mudou a transmissão, não mudou? Ela mudou a transmissão, Ela mudou Que eram os números, velho. Caraca, mano. Muito louco. Até hoje eu fico um pouco de dúvida nesse rolê todo aí de como conectar, fazer uma linha temporal com isso aí, sabia? Mas é esse. Esse aí tá... como você falou, é autoexplicativo. E... Vocês já falaram os dois? Não. No segundo? Não, foi mal, pulei vocês. Não, mas tá. Ansiedade ali. Vai. Meu segundo episódio favorito, eu acho que foi o Êxodo parte 3. Que o Arthur explodiu, anotei, mas eu não sei se eu anotei certo. É o Êxodo parte 2/3. É um episódio só, ali, isso aí. que o Arthur explodiu. Isso. E aí abriu no final lá das contas, o Hurley tentando impedir abrir por causa dos números. Sim. E aí abre uma escada gigantesca dentro daquele bunker. E aí eu lembrei, tipo, pô, o Loki uns episódios atrás pediu um sinal e viu uma luz acendendo lá dentro. Ele viu a escada. Sim. Então ele sabia daquele negócio ali. Ele queria abrir pra ver o que era. Você percebeu que a escada estava quebrada ou não? Foi descendo assim, aí até um certo Não degrau, percebi. Tem um certo degrau ali, sei lá, o 5º, 6º degrau, que tá quebrada a escada. Também não percebi. Tava meio escuro, não ajudou também a luz do dia. Mano. Enfim, Não, esse episódio foi do caramba. A Não, tensão que pô. teve da nitroglicerina lá explodindo a galera. O cara, não, tá bonitinho aqui Nossa. embalado, tá vendo? Vá, pá, acabou, velho. Uma das melhores cenas da série também. Não, Caraca. E é muito... Foi ali que a gente descobriu, no primeiro ou no segundo, no terceiro, sei lá, que a gente descobriu o Black Rock, né? O que era o Black Rock? Foi no primeiro, eu acho. Não lembro exatamente aonde foi. Cara, esse êxodo todo foi absurdo, E a velho. gente ficou a temporada inteira falando que Black Rock tem a ver com as pedrinhas lá. É, só um navio pirata. Ué, mas vai que, né? A gente não sabe ainda, E que vamos inclusive ver. até agora não falou, né? Não, Nada sobre nada- a pedrinha nada branca mais. e preta. Nunca mais falou sobre isso. E esse episódio pra mim é o segundo, cara. Foi Não, muita muito coisa. bom. Teve muita coisa. Eu não coloquei esse exatamente porque eu sabia que algum de vocês ia colocar e aí ia dar pra falar sobre ele. É um episódio coringa, né? Que você vai ser bom porque, é que como você falou, não vou botar nenhum do início, nenhum do final, porque eles estão ali pra prender a galera. Então, tipo, porra, é meio... Mas esse episódio foi absurdo. E eu acho massa que o flashback é de todo mundo. Tipo, do dia que tava pra chegar no aeroporto e tal. É. O Hurley passando aquele perrengue. Ele correndo todo suadão, Todo né? suadão, chegando lá. Maravilhoso. O Loki entrando na frente no E não lembro se voo. foi nesse, mas a Shannon fazendo aquela putaria com saída. Foi nesse da aí, mala. foi. Da mala. O Hurley abraçando a tia depois que ela liberou pra ele entrar. E ela velho. falando, tipo, alguém fala, né? Tipo, it's your lucky day. É, alguma coisa ela do fala, tipo, foi né? Porra, imagina se Sorte, ó. fosse de azar, velho. Caraca. Não, esse flashback geralzão foi bem da hora Foi mesmo. bem legal. O Arts explodindo aí depois o Jack lá todo sério com a galera. Não, quem vai levar dinamite? Quem vai levar dinamite? E aí o Hurley, cara, tem um Arts em você. Tem o Hurley é cabuloso, velho. Ele é muito bom, velho. Jus. Cara, o meu segundo ficou o 11. Que é All o the que best Cowboys você e have Gabi delicious. falaram. Tudo, velho, vocês já falaram tudo, assim, praticamente. E só um adendo que, tipo, eu lembro do dia, é que quando, cara, alguma coisa, tipo, eu não sei se foi nesse episódio ou se foi anterior, enfim, que foi o que mostrou do Jack, tipo, mostrava que ele, tipo, sempre insistia nas coisas e tal, porque ele queria salvar e tal. E eu lembro que quando o Charlie morreu, tipo, eu lembro de eu e o Hugo falando isso, eu não lembro se a Gabi falou, mas a gente já tava, tipo, vai, velho, desiste, tipo, velho, tá, não tem mais o que fazer, tipo, a gente falando, desiste. Larga a mão. E aí, tipo, Do nada velho, o o bicho bicho socando, assim, o cara. É. E aí, do nada, o cara consegue reviver, a gente ficou, caralho, olha aí, tá vendo? Se ele tivesse desistido, Charlie tinha morrido. A gente teria deixado o Charlie morrer se fosse a gente. Né? Falava, teria falou, Charlie, mesmo. tamo junto. Sim, não. E é legal, é exatamente isso que você falou, cara. Tipo, quando a série dá um tapinha na nossa cara, que é massa, porque a gente, pô, não vai acontecer isso.
Que a gente já tinha meio que aceitado ali a morte dele, né? A gente falou, é exatamente. isso. E aí, tipo... E foi o que você falou, tipo, a gente é totalmente enganado, né? A gente acredita que ele A cena morreu. foi montada pra isso. Pra gente acreditar que o bicho morreu mesmo. E a atuação da Kate, né? Evangeline Isso. Lilly. Também, velho. Muito, muito foda. Muito. Muito foda. Nosso campeão, Gabi. Eu vou ser clubista dessa vez. Manda. 100% clubista. Episódio do Sawyer. O 8. O 8, Confidence Man. Muito bom. É. A Ju falou dele, foi você que falou dele, né? Foi. Vocês dois, né? É. Querendo ou não, pelo Sawyer ser meu personagem preferido. Sim. Tem um impacto maior, né? De saber da história Claro. dele e tudo mais. Claro. Que também é uma história, velho, tão absurda quanto a do Loki, assim, muito emotiva, né? Muito pesada, ainda mais pra uma criança, tipo... e o plot twist dele... Pra mim, esse foi um dos plot twists mais legais da série, que foi ele escrever a carta. Isso pra mim foi tipo... Como assim, caralho? Sim. E acho que o resto vocês já falaram. Uma coisa legal sobre a carta. Nesse episódio tem uma cena, né? Aquela cena que a Kate pergunta... O Sawyer tá lá cortando madeira lá. Aí a Kate pergunta... O que você quer, cara? Vai, fala o que você quer. Aí fala... Um beijo. Um beijo seu. E aí ela fala, não compro essa sua atitude, não sei o que, não sei o que. Aí ele obriga ela a ler a carta. Né? E aí a gente cai direitinho. Porque, então o moleque escreveu pra ele, porque ele desgraçou a vida de um moleque e tal. Total. Então, porque eu lembro que quando foi... Porque a gente primeiro acha que ele que fez o bagulho, né? Sim. E eu ficava, não... Sim. Merda, droga. E aí depois quando você vai muito de 880 também, né? Você fala, nossa, que filho de uma puta arrombado, meu Deus, impossível defender o Sawyer, oh meu Deus. Aí quando você vê que, na verdade, foi ele, era um menininho, né? Você fica, meu Deus E a do gente céu, descobre que ele não é o Sawyer. E a gente descobre que ele não é o Sawyer, tipo... Chocante. E aí, de novo, né, ter esse background do personagem faz toda a diferença, né? Pra você entender ele lá na ilha. Eu acho esse lance do beijo da Kate com ele muito bom também, cara. Porque é alguma coisa muito Sawyer, isso é muito Sawyer. E se você não bota fé que o beijo vai, tipo, dar liga, e o beijo dá muita liga, cara. Porque a Kate é uma... Né, tipo, é muito identificada com o Sawyer ali. Esse foi o mesmo da tortura? Alguém falou? É o da tortura, foi né? na cena depois da tortura ali. Então, e aí foi o que a Ju falou, vocês falaram, né? O bicho segura, tipo, até o final a tortura zoando, né? Pra você ver o quanto ele é orgulhoso, o quanto ele é fechado, o quanto que ele, né? É trancadão ali, assim, velho. É muito louco, é muito louco. Muito louco. Vai, não vou pular vocês agora. Seu primeiro. Preferido? Adivinha, pô. Hurleyzada, pai. O 18? Nossa, dos 18? números, cara. 18, Surreal. A conexão que tinha, tipo... acho que eu falei descrevendo ele, no caso. Do rolê dele com a ilha já, tipo, que veio de outra pessoa fazendo outra coisa e ele acabou jogando na loteria, se envolveu no meio disso tudo, apareceu na ilha, muita coisa na ilha com esses números, cara, isso pra mim foi surreal. E como você falou, pô, demorou 3 anos pra aparecer a história dele. Quando apareceu tinha que ser, velho, o episódio. E realmente foi o episódio. E aí, por exemplo, no episódio dele ele fala da maré de azar dele. Tipo, ele não tem azar com ele, mas ele dá azar pra outras pessoas. Todo mundo se lascando, tá ligado? Sim. Comprou a casa pra mãe, a casa pegou fogo. A mãe quebrou o pé no meio fio ali na frente da casa. Aí, logo no outro, acho que no Êxodo, quando começa a mostrar a galera entrando no avião, ele consegue entrar, dá a sorte de conseguir entrar, só que ele tá no avião. E se aquele negócio do azar dele fosse certo, tá ligado? Ele derrubou o avião. Isso é muito cabuloso de pensar. Saca? Então, tipo, porra, esse episódio do Hurley foi, tipo, a chave pra eu começar a falar, velho, esse é o cara. E é massa entender que ele não tem medo de atravessar a ponte ali, porque ele sabe Porque que com pra ele não vai dar nada. Os outros atravessaram, o que aconteceu? Charlesinho. Exatamente, pô. Então, tipo, eu não duvido desse azar do Hurley, cara. Ju, seu campeão.
Cara, primeiro já quero pedir desculpas. Eu acho que vão me odiar por não ter botado esse episódio no top 5. Esse que vocês estão falando. Não, então já pode ir embora. Pode ir embora, tudo de boa, velho. Tranquilo, tá tranquilo, tem dessa não. O meu primeiro, obviamente, é o 4. Walkabout. Walkabout. Porra, aquele episódio Walkabout ali, é qual? velho. É o que o Loki revela que ele era paralítico. Cara, assim, aquele ali foi bizarro, velho. Esse episódio eu achei muito foda. Assim, já tinha uma afeição pelo personagem. E esse já mostra a história dele. Tipo, eu acho que no outro a gente se compadece mais com ele. Uhum. Mas nesse eu já compadeci, tipo assim, porque mostrou, véi, como ele já era destratado por ele ser, né? Tipo, ele queria fazer as coisas e as pessoas simplesmente, não, cara, porra, tu tá na casa de rosas, tu não vai fazer nada, saca? Tipo, ele era incapacitado, saca? E simplesmente ele cai do avião, véi, e volta a andar, véi. E é tipo assim, é um dos únicos personagens ali, pra mim, que, tipo, só no impacto ali, de, tipo, do primeiro dia que eles estão na ilha, que, véi, teve um bagulho muito alucinante, assim, de, tipo, cabuloso pra vida dele, sabe? E eu acho que é ali que a gente começou a perceber que, tipo, a ilha tem alguma coisa, né? Se o cara não andava, caiu lá e tá andando. Alguma coisa Não foi porque ele tem. bateu um nervo ali caindo e voltou a andar, né? Cara, Eu pra até mim, pensei em um momento, eu falei, gente, será? pra mim, quando ele mexeu Mas o pé... esse é um milagre, ele da mexeu o medicina, pé, né? Falei, porra, a queda deve ter sido forte, ele deve estar sentindo dor. Aí ele mexeu o pé pra ver que não parou de andar. Não, beleza. Aí, Nem me toquei, e velho. uma menção honrosa a mim, né, que Não, adivinhei desde o início. Aí virou meu episódio favorito. Cara, pô, o meu primeiro também é o Walkabout, tá? É o meu campeão. E é clássico de ser o episódio em que a galera vê que, peraí, Lost não é só isso. Não é só... Não é só uma galera na ilha. Exatamente. O que, infelizmente, é o que muita gente acha, né? Ué, cara, graça, um survivor da vida aí na ilha tentando escapar, enfim. Mas a gente já falou vários episódios aqui, o negócio do... Como é que é? Divisor de águas. Esse aí é muito. Porque esse aí é o primeiro divisor de águas, na verdade. É verdade. Porque ele já é tipo o quarto, né? É Já o tá quarto bem no episódio. início ainda. Aí, velho, o Loki volta a andar. Inclusive, isso que você falou é muito legal de discutir. Mas peraí, velho, vamos lá. Eu quero saber cientificamente como que ele voltou a andar. Porque, peraí, 4 anos paralisado, nem se ele tivesse sido, sei lá, uma operação que curaria ele não conseguiria voltar a Do andar. nada, né? Daria físio, reabilitação exatamente. e tudo mais, né? Exatamente, então... É, muito louco. Alguma coisa tem. E todas as cenas do flashback nunca mostra ele andando, né? Mostra ele deitado na cama falando com o sex lá. Apaixonadíssimo, mano. Coitado, sofrendo horrores. E a atendente falando, não, cara, você é meu cliente, não sei o quê. Já começou o sofrimento ali. Ele no trabalho, os chefes zoando ele tá sempre sentado, nunca mostra ele andando. Né? E aí no final, mostra ele na cadeira de rodas. Acho muito foda isso. E essa que é a merda, tipo, parece que, velho, na vida dele o bicho sempre foi tratado como um pedaço de merda, sabe? Exatamente. Não é à toa que ele é o único ali na ilha, pelo menos nesse começo, em que, velho, não, isso aqui é maravilhoso. Ele quer ficar lá. Exatamente, pô, porque a vida de merda que ele tinha antes. E o que eu acho muito legal é que, tipo, nada disso fez ele tratar alguém mal. Pelo menos não mostrou até agora, né? Nem nos flashbacks e nem na ilha, né? De, tipo... ele querer ser escroto ou, velho, tratar alguém super grosso, estúpido, assim, sabe? Que é como as pessoas tratavam ele. Ele só matou uma pessoa. Eu sabia que a Gabi não ia deixar isso barato. Muito bom. somos Team Loki, relaxa, Ju. Tá sozinha não, velho. Galera, é isso aí. O ranking vai estar aí agora para vocês verem. Então é isso, pessoal. Olha aí nosso grande campeão Walkabout com 58 pontos. Em segundo lugar, Deus Ex Machina com 33 pontos. Em terceiro lugar, Exodus Parte 2, 3, 32 pontos. Em quarto lugar, Numbers com 30 pontos. E em quinto lugar, Piloto Parte 1 com 22 pontos. Muito obrigado para quem participou, e você, se quiser deixar aí o seu episódio, seus episódios favoritos, sua lista aí, vai ser muito legal saber como é que é a lista de vocês, tá? Eu quero muito saber. E se você quiser participar da votação da próxima temporada,
torne-se um apoiador no nosso Patreon ou no nosso Apoia-se. Patreon fora do Brasil, Apoia-se aqui no Brasil, o link tá na descrição ou no comentário fixado. Muito obrigado. Até a segunda temporada. Valeu!